Olá, amigos da Náutica, eu sou o Guilherme Códia e estou aqui em Santa Catarina com a equipe da revista Náutica para o teste da Catfish 35, que é um catamarã de pesca e passeio. Esse barco é um projeto da SEC Boats focado, inspirado, eu diria, nos principais barcos de pesca dessa natureza do mercado americano. Por exemplo, os famosos Freeman, que são barcos extremamente conhecidos, de alta qualidade, catamarãs de pesca nos Estados Unidos. Eles têm modelos de catamarã de pesca de excelência. E o modelo 35, que na verdade é 38 de comprimento total e 35, um pouquinho mais de 35 de linha d'água, foi pensado, idealizado e está sendo comercializado para o mercado americano, ou melhor, em fase final de negociação para isso. Esse primeiro barco, veja, estamos na unidade número 1. O estaleiro tem que estar muito confiante, não é comum os estaleiros darem a primeira unidade para teste, porque você sempre tem melhorias a serem feitas. Mas esse barco já tem dono, já foi razoavelmente testado em mar, etc. E foi vendido não para os Estados Unidos, aqui para o Brasil ele vai para o Nordeste. Então eu vou poder mostrar para vocês vários itens que são aperfeiçoamentos e customizações do proprietário, que é um exímio pescador de currículo, etc. Então o barco já vem com uma série de itens para isso. Porém, como ele também navega com a família, vários outros itens para você curtir um pouco a vida no mar, não só com a sua vara de pesca. Eu vou apresentar para vocês todos os detalhes, as medições e, claro, para quem não está acostumado, o que mais um catamarã se difere de um monocasco. Principalmente estabilidade e espaço interno. Vamos navegar? É agora! Esse modelo Catfish 35 da SEC, esse catamarã de pesca e passeio, ele tem um ponto de comando interessante, mas vou chamar a atenção para um ponto. Ele tem 4 telas. Uma tela menor, que fica aqui embaixo, do lado do volante, que é onde se concentram alguns itens de gerenciamento elétrico, acionamento de iluminação, controle do som por ambiente, inclusive tela de motores, uma integração com os motores. E esse sistema é desenvolvido pelo estaleiro, pela SEC Boats. E as outras 3 telas, são telas nesse caso, oferecidas dessa forma e assim escolhidas por esse proprietário, telas de 12 polegadas, aqui no caso telas Simrad, todas multifunção, full touchscreen, ou seja, apenas controle touchscreen e com toda a integração entre motores, carta náutica. Esse barco possui 2 transducers de sonda, digno de um bom pescador, de quem ama isso. Então você tem o side scan, o sonar comum, monofacho, você tem o radar, enfim, todas as telas, tela do piloto, com o controle do piloto na tela, com o controle do piloto manual aqui, analógico, muito bom porque está bem próximo, bem na frente do volante, entre o volante e os manetes, está bem posicionado. Então assim, a integração Simrad com parte de navegação, integração com motores, eletrônicos como piloto, radar, as sondas que estão aqui nesse barco, é excelente, tudo touch, tudo fácil de se alcançar, é praticamente intuitivo. Bom, não preciso falar do espaço de novo, né? Sofá em U, 4 pessoas com certeza, mesa de centro, pode ser removível, os porta-copos estão na mesa, não estão aqui. Pega a mão para quem quiser sentar aqui no canto, eventualmente está navegando, o mar está calmo, mas pode se segurar. O acesso operacional está bem juntinho aqui, não atrapalha porque há muito espaço. A gente pode ver aqui o catamarã, nesse formato, oferece muito espaço central. Então aqui o acesso é fácil, caixa de âncora, acionamentos do guincho que está aqui, acionamento à âncora, ou seja, uma limpeza aqui é bastante fácil.
eu recomendo fortemente que o estaleiro, numa dessas caixas, num dos lados, instale um chuveiro de água, pode ser de água salgada, porque já existe a bomba de água salgada e eu vou mostrar para vocês que existe o chuveiro de água doce e água salgada a meia nau, mas eu recomendo que houvesse um aqui para lavagem de âncora, cunhos bem posicionados. Aqui todo o barco está com essa instalação que imita a teca, né? Mas na verdade é um EVA, acolchoadinho, macio. Então, ou seja, espaço para se ficar, espaço para curtir e um pouquinho mais atrás todo o espaço para pesca. Além disso, essa área que está aqui, como para onde eu estou olhando de frente para o sofá, que na verdade é uma chaise dupla de 1,68 m de comprimento por 1 de largura, encosto de cabeça para 2 pessoas, que embaixo guarda um grande paiol. Esse paiol, que na verdade é uma caixa com uma série de utilidades, obviamente, inclusive para pesca, há um opcional do estaleiro que ela pode ser transformada, ela pode sumir e ser transformada numa pequena cama. Eu vou falar para vocês que eu não faria isso. Não é a pegada do barco, ia ficar um pouco forçado. Eu acho que o barco tem um excelente banheiro, quem vai comprar o barco sabe que ele não é cabinado. Parece que ficaria forçado uma cama ali, não é necessário. Para guardar coisas, etc., existe bastante espaço. Esse é o item que eu quero chamar a atenção para vocês. Mostrei na passagem, mas o detalhe vale a pena. Esse item serve para quem estiver aqui, precisar segurar, segura aqui, certo? Talvez numa próxima unidade um pouquinho mais alto. Dá para segurar aqui, a gente sabe que muitas vezes nossos passageiros sentem falta disso. Aproveitar para pegar os itens que estão aqui no T-Top. Então, o barco está equipado com iluminação de 72 watts em LEDs, como vocês estão vendo aqui, 2 jogos de LED, 72 watts. A câmera, então tem uma câmera dianteira e uma câmera traseira. Essa câmera acionada por um botão está integrada naquela tela menor que foi desenvolvida pelo estaleiro. Então você tem a visão à frente, tem a visão à popa, inclusive na hora do currico, toda uma iluminação, T-Top bem grande, com pegador de mão em toda a sua extensão e em cima, obviamente, o radar, que é o halo da Simrad, a parte de iluminação, um outro farol de iluminação lá atrás e inclusive com numa pequena torre que divide luz de top, luzes de navegação e um farolzinho à proa e um farolzinho à popa, ou seja, tudo integrado e controlado naquela pequena tela, naqueles botões touchscreen. Então, você dá para perceber aqui como que esse T-Top cobre e os equipamentos que estão aqui instalados. Pela popa, vou mostrar para vocês o que está pelo lado de lá. Finalizando a área de T-Top, né, a explicação sobre o que nós temos aqui, agora na popa. Então nós temos uma grande antena de 50 dB, com um apoio apropriado, porque senão não aguenta essa antena. Os suportes dos outriggers para pesca, a câmera de popa, outros suportes de vara, o sistema Orfos, que é a tal da torre que eu comentei, com o farolzinho, a luz de top, farol à proa, aqui a popa, que ajuda na iluminação dessa área, e as luzes de navegação. Uma iluminação que dá com fitas de LED que muda de cor e vai se integrar com uma iluminação subaquática que existe, então isso dá para ver à noite, agora a gente não vai conseguir ver, e obviamente os pega-mãos aqui, porta-copos, porta-varas e aqui dentro um outro porta-item. Popa, tem uma popa de 3 metros de largura, tá? Área utilizável, né, de piso, por 2 metros aqui de comprimento, ou seja, 3 vezes 2, 6, nós temos 6 metros quadrados só de popa, sem contar a área de assentos, sem contar a área de apoio com as caixas de peixes, caixas de isca viva, ainda 2 bancos, 2 acessos ao porão, à popa, acessos aos registros, às ligações dos motores. Aqui 2 enormes caixas
para peixes, porque são drenantes, podem ser caixas de gelo ou caixas dos pescados, que vão se integrar com as outras duas caixas, que são muito grandes, quase 1,90 m, que estão nos decks laterais. 2 bancos, um de cada lado. As caixas, que nós vamos encher com água salgada, as caixas operacionais da pesca. Também porta-varas e um acesso aqui por cima para a escada. O proprietário desse barco, ele não quis os portões laterais, os porta-lós, que são oferecidos pelo estaleiro. Então todo o acesso a essa unidade, a unidade número 1, por escolha do proprietário, é feita pulando-se a murada para dentro do deck. Então é possível ter o porta-ló de acesso a outras embarcações ou a marina em cada um dos bordos nessa região. Eventualmente até algumas pessoas querem o porta-ló para usar na pesca, mas aí é do gosto de cada um. Essa é a área de popa do Catfish, como vocês viram, muito grande. Não se esqueçam, é um catamarã. Ajuda na estabilidade, ajuda na amplitude de espaço. Bom, o Catfish 35 é um barco novo, como eu disse, e esse é o casco número 1. Então fui me aprofundar um pouco mais também nos processos de fabricação da SEC Boats. Então esse barco, ele é laminado à mão, é o hand layup. E isso é muito bom, muitos barcos por muito tempo foram assim, foram construídos assim. Hoje em dia os barcos com infusão a vácuo, ele deixa o barco uma laminação mais eficiente e um processo mais rápido. Então o que eles perdem aqui é um pouco de eficiência no processo e rapidez na construção. Mas, como já me informaram, como o primeiro casco, etc., foi feito assim e vai evoluir para uma infusão, um processo de infusão. Por outro lado, o barco ele é construído seguindo determinados padrões. Como eu disse, ele nem deveria ter sido vendido aqui no Brasil, em tese, mas foi para uma pessoa que gostou muito. Essa unidade já deveria ter sido enviada para testes nos Estados Unidos e outras unidades seguem depois. Eles vão precisar ter esse padrão que cumpra as normas americanas para poder comercializar por lá, o que é muito bom. Já existem outros modelos fabricados, a gente sabe que eles têm um padrão de construção, inclusive 6 unidades da 26 monocasco que já estão entregues nos Estados Unidos. Ok, nós estamos falando de um barco equipado com 2 tanques, compondo 1.150 litros de gasolina, o que deve gerar uma autonomia interessante, e bombas de água salgada e água doce, justamente para todo esse uso de lavagem e uso de pesca, para evitar o uso excessivo da água doce, que a gente sabe que é precioso no mar. Então, um barco que tem um padrão de construção bom, já é um estaleiro que já sabe muito bem o que faz, com outras unidades e outros modelos na água, inclusive exportados, mas que como uma unidade número 1, já conversei com eles, eles mesmos já verificaram coisas que eles podem fazer melhorias aqui, às vezes trocar um trinco, uma forma como o fechamento de uma porta, evitar pequenas vibrações. Tudo isso está sendo trabalhado e, óbvio, em todos os estaleiros isso é um processo de melhoria contínua. É uma embarcação que tem deslocamento total, já com motorização, de praticamente 5,5 toneladas, então um barco bastante robusto, e nas obras vivas, ou seja, na área de fibra do casco, dos cascos, que estão na água, praticamente 3 polegadas de laminação, 3 polegadas de espessura na fibra, que deixa o barco extremamente, assim, muito além do que necessário. Todo o restante da laminação, eu disse, a laminação é feita manual, porém, a laminação, o casco, convés e todas as áreas de fibra são feitas com sanduíche, para não deixar o barco tão pesado, com sanduíche e de vinicel, com core, né, centro de vinicel. Faz com que esse barco, que como eu disse, pesa 5,5 toneladas, 5.600 quilos, poderia ficar bem mais pesado, talvez chegar até quase 7 toneladas.
teste, aproveitando o bom espaço proporcionado pelo catamarã, nós temos aqui uma pequena área de cozinha, se é que a gente pode chamar assim, mas uma área gourmet. Começando aqui, grudada aqui embaixo do posto de comando, uma bela geladeira, bem prática, uma geladeirinha em ABS, desenvolvida pelo estaleiro. Está aqui, com bom espaço, ela não é muito grande, obviamente nem daria, controle de temperatura e 12 volts, o que é bastante importante, já que o barco tem duas baterias de motor de 150 amperes e duas baterias, um banco de serviço com duas baterias de serviço também de 150, então seguram bem todos os eletrônicos e a geladeira 12 volts. E aqui, identificado como área gourmet, no EVA, nós temos, sim, uma pequena cozinha. Um fogão de uma boca, eu acho bastante interessante, muito prático, fogão com cartucho de gás, você não precisa ficar com ligações de gás ou ligações elétricas muito potentes, então resolve bem o problema. Uma churrasqueira a carvão, que hoje em dia tem sido bastante procurada pelos proprietários e, obviamente, de novo, evita grandes ligações elétricas. Uma pequena área de apoio para a churrasqueira e a pia com água doce e água salgada, o que também é bem bacana. Os dois cascos têm a mesma configuração. Então nós temos uma caixa lá na frente, que eu já mostrei para vocês. Essa caixa, que é enorme, praticamente 1,90 m, que segue lá para frente, e pode ser caixa de gelo, caixa de peixe ou simplesmente bagageiro, porque ela é drenante. Atrás, acesso ao casco e a bomba de porão de meia anal que eu citei. E um pouco depois, ao lado do comando, a inspeção visual do tanque de combustível de cada carro. Bom, navegamos o Catfish 35. Primeiro, por ser um catamarã, você nunca espere que ele vai ter, a agilidade de um monocasco. Então ele tem um leme mais pesado, o raio de giro dele é bem maior, dá para ver isso nas imagens aéreas, assim. Mas o barco, dois cascos cortando onda, ele ao sair levanta um pouquinho a proa, depois estabiliza. Então assim, a visibilidade é mantida, a proa também. Barco muito estável. Eu acho que coisa de fechamento, pequenos detalhes, ainda dá para sentir algumas pequenas vibrações ali na popa, até porque são muitos fechamentos de caixa, peças acrílicas, coisas que com um ajuste fino o estaleiro pode deixar absolutamente em ordem 100%. Só que a sensação, estabilidade total. Estamos num dia tranquilo, precisamos sair um pouquinho da baía, cruzamos pequena ondulação, então aproveitamos inclusive um trawler de 80 pés que passou ali para cruzarmos umas marolas, e como um catamarã forte, um catamarã potente, ele atravessou a ondulação, pouco splash para cima. O que ele faz os motores tendem a jogar um pouquinho de água entre eles ali, entre os cascos, um pouquinho para cima, não vem para dentro, mas dá para perceber. O que acontece também é que essa unidade, e qualquer um pode escolher isso, é você ter o ajuste não só do trim da motorização, o trim elétrico que está aqui no comando, mas o jack plate, que faz o motor subir e descer. Óbvio que isso o pessoal da pesca adora, ajuda no currículo, ajuda na navegação, e nós utilizamos uma configuração, vamos dizer assim, standard, nem acima nem abaixo, inclusive para fazer as medições. O barco faz um cruzeiro tranquilo. Veja, estamos com dois motores de popa de 250 HP. Poderíamos ter dois motores de popa de 400 até 4. Então eu acho que esse barco ele merece 2.300, talvez 2.350. Porque com a motorização dupla que nós temos aqui na popa agora, navegamos com um belo cruzeiro entre 27 e 29 nós. Um top contravento de 34 nós, 34 e uns quebradinhos, um top um pouquinho maior, 34,5 com o vento favorável. Isso na nossa média, você acompanhe no final,
veja todos os números para entender a aceleração dele, que foi muito boa, esse cruzeiro, esse top, ou seja, o barco trabalha sem esforço. O consumo está adequado, não consumiu mais nem menos, talvez com um pouquinho mais de motor e aí um pouco menos de cilindrada, um pouco mais de pulmão, talvez em um cruzeiro econômico de 23, 24, ele até tenha uma performance de desempenho até melhor do que aqui, que tem um pouquinho menos de pulmão. Então, no geral, barco muito estável, muito agradável de estar. Então fizemos, inclusive, a equipe ficou na proa enquanto fazíamos a aceleração de 0 a 20. Ninguém precisou nem se segurar. Andamos a top, o pessoal fazendo fotos. Então, é uma plataforma de navegação. Encara muito bem. Gostaria de ter pego mais mar, sentido mais ele, porém, nem sempre as condições são as ideais, as que a gente imagina. No geral, esse foi o conceito. Pequenos detalhes a serem ajustados, pequenas coisas a serem vistas, já que é a primeira unidade. Tudo detalhe que eu tenho certeza que o estaleiro consegue tirar de letra. Avaliação muito bacana, muito gostoso. É quase como dirigir um Cadillac, né? E ter tudo isso sob controle, abrindo um pouco mão da agilidade. Porém, a plataforma está aprovada e eu espero que o barco tenha sucesso aqui e nos Estados Unidos. Inscreva-se no nosso canal, fique atento ao alarme, ative ali o sininho e deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, assista aos nossos vídeos e não deixe de ir lá no nosso site e ler o teste com imagens de foto inéditas que você não vai ver aqui no vídeo e com informações complementares àquilo que a gente mostra no nosso canal de YouTube. Eu vejo vocês na próxima navegada. Um grande abraço, nos vemos no mar.